Bom dia. Bom dia. Vocês estavam me esperando faz tempo? Eita. Foi mal. Pensei que a gente ia começar às 11. Porque ainda tá um pouco confuso, né? Mas é porque a gente, é por conta, você tinha combinado com a gente que é porque, como você só consegue marcar de meia em meia hora, né? Aí ia ficar esses horários de meia em meia hora. Mas que aí a gente já podia entrar no link às 10h50 mesmo. Então eu esqueci que eu já tinha te falado isso, das 10h50, que é o horário da aula. Semana passada eu entrei um pouco mais cedo com a Adriane, eu estava até vendo o vídeo que eu postei, ficou só nós duas lá. 10h50. Aí eu entrei em contato com a Maria Vitória e ela falou: não, a gente está terminando a aula. Aí então eu fico na dúvida também se realmente a gente pode começar às 10h50 ou se eu dou um prazinho da outra aula terminar, vocês terem um tempo para tomar uma água, ir num banheiro, alguma coisa, a gente começa às 11 em ponto. Eu acredito que fica melhor. Que evita, inclusive, esses desencontros. Porque semana passada eu cheguei antes do horário e não tinha ninguém, só eu e a Adriane lá, porque a Adriane não faz a disciplina que vocês fazem mais cedo. Aí eu até falei, vamos fechar e vamos entrar de novo depois? E aí a gente entrou depois. Lembram disso? Por isso que eu fiquei confusa. Então eu acredito que se a gente deixar marcado para as 11 horas, vai ficar bom para todo mundo. Pode ser assim? Pode ser. É porque às vezes tem vezes que a primeira aula acaba bem em cima da hora, sabe? De começar Aham, a sua e às vezes acaba antes, igual foi hoje, que acabou bem antes, né, do horário. entendi. Aí por isso que às vezes a gente consegue entrar antes e às vezes não. Aí então deixa 11 mesmo que Deixa 11 que fica certinho, que a outra professora vai terminar certeza antes do horário. E qual aula que vocês têm? Só por curiosidade. de humanismo. Humanismo. Ah, vocês estão com a Mária no horário anterior. Ok. Oi, Caio. Tudo bem? Bom dia, professora, tudo e você? Bom dia, tô ótima. Quantas pessoas estavam participando do outro encontro, gente, que vocês tiveram? Porque agora só tem 7 pessoas aqui comigo. No final tava 14, mas começou com 12. Então, Não, começou com menos, começou com umas 11. tô perdendo feio, então, porque eu tô com 7. Tá escrito 8 ali, mas é 8 comigo, então eu tô com 7 alunos. E a Aí Adriane esperar uns não era tempinhos. da aula de vocês. Ela é além da contagem da outra. O que você falou, Amanda? Mas é porque começou com 4, na verdade. Aí a Mari esperou uns 10 minutinhos, aí começou com 11, entendeu? Mas começou com 4. Gente, mas se a gente esperar 10 minutos numa live de 50 minutos, a gente não faz nada. Eu vou começando devagarzinho, acho melhor assim. Como se fosse presencial, quem for chegar atrasado, pega o bonde andando, né? Porque se para todos os efeitos a gente tinha marcado 10h50, eu já esperei 10 minutinhos. Faz de conta e vamos começar. Eu postei um material aqui no Ava para vocês. Aqui não, aqui é Zoom. É tanta plataforma que eu tô ficando maluca. Eu postei no Ava e vou postar no Liceu também, para quem preferir trabalhar com a outra plataforma, um modelo de orientação de como que se preenche um roteiro de exame psíquico. Aí, antes da gente começar a falar desse roteiro, e antes que a pergunta surja, professora, para que a gente vai fazer exame psíquico? O exame psíquico quem faz não é o psiquiatra. Então, é uma atividade, uma função do psiquiatra. Mas o psicólogo e o psiquiatra, eles trabalham muito próximo e muito conjuntamente.
Então, é comum, quando a gente tem um paciente conjugado, né, entre esses dois profissionais, trocarmos informações. Ou, às vezes, eu nem conheço o psiquiatra, mas ele encaminha para psicoterapia e vem um exame psíquico para mim. Então, gente, a gente psicólogo precisa saber ler o exame psíquico, que tem alguns... Primeiro que tem alguns vocabulários que são bem da medicina, mas que a gente precisa ter conhecimento deles. Segundo, porque a gente precisa também ter condições de avaliar se a pessoa realmente está daquele jeito que o psiquiatra encaminhou, se ela melhorou, se ela piorou, e termos condições de trocarmos ideias com esses outros profissionais. Quando eu for encaminhar para um psiquiatra também, eu preciso dizer para o psiquiatra para que eu encaminhei meu paciente para o psiquiatra. Eu não posso simplesmente, eu estou suspeitando de uma depressãozinha. Não, isso quem faz é senso comum. É a mãe que leva e fala que está suspeitando de uma depressãozinha. Psicólogo não é suspeita de uma depressãozinha, não. A gente não faz o diagnóstico, mas a gente apresenta os sintomas que aquele paciente trouxe de demanda durante a terapia. Então, é necessário o psicólogo ter conhecimento sobre o roteiro do exame psíquico. Ficou clara a minha justificativa? E eu, particularmente, acho muito legal, acho muito interessante. Acho que vocês vão gostar também. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu aumentar essa letra para ficar mais visível. Eu tirei esse modelo da internet. Ele não é único, padronizado, ele é um modelo. Foi um modelo que eu achei mais completo. Mas cada profissional pode adequar o seu exame psiquiátrico de acordo com as suas necessidades, de acordo com o que ele achar mais interessante. Vocês vão, talvez, achar algumas questões muito parecidas com a anamnese, mas antes que haja essa confusão, a anamnese, lembra o que é a anamnese? É uma construção de uma história do paciente. Logo aqui, no primeiro item desse exame psiquiátrico, tem uma espécie de anamnese. Então, a anamnese ela é um dos itens do exame psiquiátrico. Ela está englobada, ok? Ela faz parte. Então, inclusive, nós nem vamos nos ater muito nesses itens que a gente já discutiu nas aulas anteriores a respeito da anamnese. Nós vamos conversar especificamente a coleta de dados a respeito do estado mental de um paciente. Às vezes também, em outras circunstâncias, vocês como profissionais que tiverem vontade de inserir-se na saúde, na área da saúde, em alguma circunstância você pode se encontrar numa unidade de saúde, numa policlínica, em um hospital, na atenção primária, na atenção secundária, na terciária. Vocês podem estar ocupando a função de uma equipe multiprofissional. Mais uma vez, é essencial que vocês saibam fazer a leitura desse documento. Inclusive, pode ser que vocês sejam chamados e colocados para colher esses dados anterior ao psiquiatra, porque não é comum um psiquiatra fazer parte de uma equipe multiprofissional, mas o psicólogo é. Se o psicólogo tem esse olhar de exame mental durante a anamnese, ele pode ter uma suspeita e pensar, não, esse paciente não é aqui para esse hospital comum, não. Ele precisa ir para um hospital psiquiátrico. Então, é importante em várias circunstâncias. Então, qual é o procedimento? É uma coleta de dados, tanto dados sociodemográficos, como também dados da história da saúde e da biografia do paciente. Aí, no número 1, portanto, a anamnese está inserida. Número 2, é o que vai mudar um pouquinho esse roteiro. É o estado mental do paciente. Vocês terem a capacidade de avaliar uma pessoa no sentido geral, desde o aspecto
é interessante quando a gente vê, vou falar uma palavra bem senso comum, só para todo mundo entender o meu exemplo. É tão interessante como a gente sabe perceber ou suspeitar de que o indivíduo que está andando na rua parece que ele é doido. Por quê? Que só de olhar a gente pode pensar que ele é doido. Qual que é o aspecto da aparência que você olha para um indivíduo que está andando na rua? Porque tem um morador de rua comum, que ele está sujo, porque ele não tem um lugar para tomar banho, ele está com a roupa rasgada, porque ele não tem condição de ter uma roupa melhor. Mas qual dado que me é interessante que eu posso pensar, não, esse mendigo aí, ele não bate bem da bola, não, parece que ele tem um probleminha mental. Quem imagina qual seria esse aspecto? Professora, eu acho que é conversar sozinho, falar, né? Ficar falando, Uhum. ficar olhando para um lado para o outro para ver se tem algo ou alguém querendo algo dele. Alguma coisa assim, eu penso. Esses exemplos que você deu são corretos, mas eles são de comportamentos. Eu estou falando assim da aparência. Não deu nem tempo dele ter um comportamento. Você bateu o olho e pensou, parece que é doido. Gente, é descabelado. É descabelado. Pelado. Anda pelado, alguns andam pelado. Porque por mais que o morador de rua, que é o exemplo que eu estou utilizando, ele esteja sujo, maltrapilho, às vezes não tem nenhum pente, mas dá uma passadinha de mão no cabelo, dá uma amarradinha. A mulher pode amarrar o cabelo, tá sujo, mas ele tá amarrado. A gente percebe assim que as pessoas elas são descabeladas, elas não estão se importando com a própria aparência. Não tem nem importância o que os outros vão achar de mim. Então é um aspecto que a gente pode pensar. A gente pode perceber que desde a aparência já tem uma diferença em relação às pessoas comuns. Mas nós vamos falar isso um pouco mais para baixo. A postura, as atitudes, o nível de consciência. Vamos ver aqui nesse roteiro como que faz para testar cada um desses itens, para avaliar cada um desses itens. E as funções mentais. A gente também tem que avaliar as funções mentais do indivíduo. Memória, percepção temporal e uma série de coisas. Portanto, eu não vou me ater aqui no primeiro item, que é superanamnese, e a gente já conversou sobre isso, tá? Só quando for um dado bem diferente é que eu vou citar. Então, na identificação, tudo normal, do mesmo jeito da anamnese que a gente já conversou. Na queixa principal, por que aquela pessoa está procurando o hospital ou unidade de saúde. O que é indiferente aqui é que na queixa principal a gente acrescenta a descrição na linguagem do paciente. Às vezes o paciente chega e a queixa dele ele está fugindo de um ser que ele enxergou. Ele tá fugindo de um ET. Como que eu vou colocar aqui na queixa principal com a descrição da linguagem do paciente? Eu vou falar, o paciente relata estar fugindo de um alienígena. Eu tenho que colocar. É a queixa dele, não é? Fica meio assim, sem pé nem cabeça, sem sentido, mas é a queixa na linguagem do paciente. E aí, coleta de uma história. Vocês podem estar se perguntando como que uma pessoa que não tem condições nem de entender se existe ou se não existe um alienígena, ela vai ter condições de relatar a história da saúde dela. Então, o que eu já posso adiantar para vocês é que a coleta de dados de uma anamnese de uma pessoa que está num estado mental alterado, ela não é tão crível, ela não é tão aceitável, ela não é tão real como deveria ser, né? Porque se a pessoa está fora do estado mental normal, ela não tem condição de dizer quanto tempo faz que ela está sentindo esses sintomas, ela não tem condição de falar sobre a infância dela, sobre a adolescência, se ela já se fez uma cirurgia. Nem sempre esse paciente vai ter condições de dar esses dados aqui. Portanto, esse número 1, que é essa série de dados que eu estou passando aqui para vocês verem,
Pode ser que fiquem algumas lacunas, dependendo do estado mental do paciente. Ok, esse foi o número 1. Agora sim, nós vamos falar do número 2, que é o roteiro principal da aula de hoje, exame do estado mental. O que que a gente vai avaliar? O que que o psiquiatra avalia e o que que nós psicólogos talvez podemos nos atentar para esses dados aqui? Aparência em geral. Aí foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês. Como que a gente observa a aparência? A higiene, né? Eu falei do exemplo do morador de rua, mas nem todas as pessoas que estão com estado mental alterado, ela é morador de rua. Pode ser um cidadão comum qualquer. E aí, como é que é a higiene pessoal? A gente percebe se a pessoa está limpa, se a pessoa está suja, se a pessoa tem um mau cheiro, se a gente percebe que a pessoa não toma banho há algum tempo. O tipo de roupa que ela usa, se ela usa alguma maquiagem, algum enfeite, se ela está usando uma roupa adequada ou não. Cabelo. O cabelo está bagunçado ou o cabelo está arrumado? O modo de andar. Até o modo de andar é alterado se a pessoa tiver algum transtorno mental. Em relação ainda na avaliação geral da pessoa, eu posso observar a postura dela durante o exame mental. Qual que é a reação dessa pessoa, a atitude dessa pessoa diante de quem está fazendo a entrevista? Ela é uma pessoa cooperativa, ela é uma pessoa agressiva, ela é fóbica, ela parece que está com medo de quem está fazendo as perguntas, ela é sedutora, ela tenta fazer uma gracinha para com a pessoa que está atendendo, ela é petulante. Então, qualquer uma dessas características, ela deve ser anotada dentro desse item postura, atitudes durante o exame, porque isso pode ser um dado importante para o restante do diagnóstico. E aí nós vamos falar, portanto, agora dos exames das funções mentais. O que deve ser observado? Primeiramente, dentro das funções mentais, existem vários itens que compõem uma função mental. O primeiro item seria avaliar o nível de consciência. A pessoa está lúcida? Ela reconhece a realidade, o momento que a gente está vivendo. Uma das dicas que a gente pode sugerir é pedir para a pessoa dizer o próprio nome. Você sabe o ano que a gente está? Sabe que dia é hoje? Às vezes a pessoa não sabe o dia. Poliana, acende essas duas luzes, por favor. Às vezes a pessoa sabe o ano que tá, mas não sabe o dia do mês. Ela sabe o dia da semana. Ou o contrário. Então, isso pode mostrar para mim se essa pessoa está lúcida, se ela tem noção da realidade. Que dia que é hoje, qual que é seu nome, características de lucidez. Se a pessoa está, o nível de consciência, se ela está vigilante, se ela está em alerta, se ela apresenta olhos abertos, responsividade no ato de responder uma pergunta, no ato de participar da entrevista, se ela apresenta sonolência, se ela está muito lenta para falar as coisas, se ela apresenta torpor. O que é torpor? Ela está dormindo, ela nem consegue conversar direito, só se ela for cutucada que ela vai, meu nome é fulano, aí ela quer dormir de novo. Talvez isso aconteça muito com as pessoas que estejam embriagadas. E o coma. Coma, a pessoa não pode ser acordada, nem se ela for estimulada, nem se ela for balançada, ela vai ter condições de dar uma resposta. Então, esses 4 são os 4 níveis principais de consciência. E aí, nesse quadradinho aqui da frente, é o lugarzinho de anotar qual nível de consciência esse paciente, essa pessoa apresentou.
Uma outra função. Tati, Oi. só uma dúvida. Por exemplo, quando essas coisas vai avaliar funções mentais, vai observar, então, também essas questões de aspectos físicos, né? Por exemplo, se a pessoa está passando mal, então aí eu já... esses também são considerados, não só às vezes de aspecto, a pessoa está bem, mas ainda, tipo, fisicamente, mas ela está apresentando, por exemplo, essa falta de lucidez. Também são considerados, por exemplo, esses aspectos físicos, digamos assim. Eu vou dividir para ficar mais claro, Amanda. Realmente eu não expliquei essa parte. Não é em todos os pacientes que a gente aplica um exame psíquico. Seria naqueles em que o atendente, a recepcionista, a pessoa que o atendeu a primeira vez, o clínico geral atendeu aquele paciente porque ele chegou sanguentado, ele chegou com a cabeça porque ele bateu a cabeça, ele chegou porque ele foi levado pela polícia, ele foi levado pela vizinhança porque ele foi encontrado perambulando sem sentido na rua. Então, às vezes, a primeira pessoa que atende avalia o aspecto físico. Olha a pupila, pergunta se está sentindo alguma dor, se tiver sangue, pergunta de quem que é esse sangue, aí verifica que não é sangue da pessoa. Portanto, o aspecto físico foi avaliado por essa pessoa. Já perguntou sobre dor, já perguntou sobre as queixas físicas. Mas aí necessita de alguém para fazer uma avaliação do estado mental. Esse clínico geral, que foi o primeiro a atender, essa enfermeira, essa recepcionista, que foi a primeira pessoa que o atendeu, já aferiu pressão, já aferiu temperatura, já verificou esses dados físicos mais gerais. Mas aí, pela fala, ou por algum desses aspectos que nós estamos citando aqui, da aparência ou do comportamento, há-se uma suspeita de que essa pessoa não está num estado mental normal. E aí pede para alguém fazer esse exame mental. Então, esse exame mental não é todo mundo que passa num hospital, numa clínica, que é submetido a esse exame. Esse exame mental se faz quando há uma suspeita, quando há um sintoma. Pode ser puramente embriaguez. A pessoa pode estar embriagada e ela pode ser submetida a um exame mental, porque o médico não tem certeza se é só embriaguez ou se ela, além de embriagada, ela tem um transtorno mental. Então, pode ser que necessite. Em outras situações, em caso de um acidente de carro, que há uma pancada na cabeça, aí vem o médico, costura, dá ponto, vem o outro, limpa o sangue, faz o curativo, todo mundo faz um exame de raio-x para ver se está tudo ok, se quebrou alguma coisa, mas a pessoa não está falando coisa com coisa, ou a pessoa está confusa, ou a pessoa está tonta, aí alguém fala, faz um exame mental nela. Entendeu? Não é todo mundo que faz o exame mental. Mas os aspectos físicos já foram avaliados em outro momento. Esse exame aqui é especificamente um exame mental. Ok? Bom, além da função mental chamada nível de consciência, eu também vou avaliar, ou o médico, a pessoa que for avaliar, vai avaliar o estado cognitivo. O que é esse estado cognitivo? Vai passar pela orientação, pela atenção, pela memória e pela inteligência. Então, vamos falar de cada um de uma vez especificamente. Como que a gente vai avaliar a orientação? Pergunta para a pessoa o nome dela e o telefone de uma emergência. De quem que é seu pai? Quem que é sua mãe? Se for uma pessoa mais nova. Se for uma pessoa mais velha, a gente pergunta, o senhor mora com quem? A senhora mora com quem? Mora com esposa? Mora com filho? Quem que a gente pode entrar em contato? Aí às vezes ele fica perdido, ele não sabe, às vezes ele fala um nome aleatório, mas a gente não sabe o nome de quem que é. Sabe telefone? Sabe endereço? Às vezes a pessoa sabe de cor, e aí a memória às vezes não está alterada. A orientação, perdão, essa orientação que eu acabei de falar a respeito da pessoa, se ela sabe o nome dela, o nome de um familiar, uma pessoa para quem entrar em contato, é a orientação autopsíquica. Eu me conheço.
Eu estou falando sobre mim. E a orientação alopsíquica é a orientação sobre tempo e espaço. O senhor sabe onde o senhor está? A senhora sabe o que é isso? Uai, parece que é um hospital. Eu estou no hospital? Tá, a senhora está no hospital, a senhora sofreu um acidente. A senhora sabe que dia é hoje? Que é aquele que eu falei agora há pouco. Sabe quantas horas? Se é de manhã, de tarde? A senhora já almoçou hoje? Isso tudo é orientação alopsíquica. É perceber se o paciente tem uma orientação quanto a tempo e espaço. A atenção. Como que a gente vai verificar a atenção? Quais itens que eu posso observar para avaliar a atenção do indivíduo? São 3 itens: vigilância, tenacidade e concentração. A vigilância é se a pessoa está com hipervigilância ou hipovigilância. Existe uma pessoa que está com a hipervigilância, ela está com a atenção aumentada. Pode ser que ela esteja no estado de euforia, no estado de ansiedade muito grande, e ela está hipervigilante, ela não consegue nem se concentrar aqui só nas perguntas que você está dizendo para ela. Ela está com uma postura de talvez fobia, talvez atenção exagerada. E a hipovigilante é aquela pessoa quase que dormente, que não está nem falando direito, que está com pouca vontade de abrir a boca para conversar, a vigilância dela está bem baixa, ela está cabisbaixa, né? Tenacidade, a capacidade da pessoa se manter numa tarefa específica. Talvez você pode pedir para a pessoa escrever alguma coisa e ela não consiga. Concentração. Para observar, a gente pode pedir para ela fazer uma continha básica. Um mini exame mental, 1, 2 mais 2. Geralmente a gente vê em filme. Quantos dedos tem aqui? Já viu? É muito comum em filme o médico perguntar. Não é só para saber se a pessoa enxerga, não. É também para saber o nível de concentração da pessoa. Enquanto ele está avaliando a visão, fazendo o teste de pupila, o teste de esfera ocular, ele mostra e pergunta para o paciente, quantos dedos tem aqui? Ou às vezes brincando, fala assim, duvido que você sabe me dizer quanto é 2 mais 2. E aí a gente percebe se a pessoa tem um mínimo de concentração na hora desse exame. Memória. Capacidade de evocar, reconhecer alguma experiência passada, reconhecer algum estímulo sensorial. Tem jeito de a gente analisar a memória imediata, a memória recente e a memória remota. Então, a memória imediata é eu perguntar alguma coisa de 5 minutos atrás. Às vezes eu já tinha feito essa pergunta para ela, eu já tinha dado essa informação. Boa tarde, bom dia, meu nome é Tatiana, eu sou psicóloga. A senhora sabe onde a senhora se encontra? Aí eu vou fazendo o exame, de repente, 5 minutos depois eu pergunto, a senhora lembra meu nome? Eu dei essa informação para ela. Uma pessoa que está em estado alerta, vigilante, concentrada, ela vai me dar essa resposta. Memória recente é a respeito dos últimos dias, das últimas horas. Se a pessoa lembra, se já comeu naquele dia, já comi hoje. O que é que você comeu? É tão engraçado quando a gente está muito estressado e eu estou dando essa aula, tem gente que fala assim, credo, professora, você está perguntando coisa da aula passada, da semana passada, eu não lembro nem o que eu comi hoje. Essa expressão, eu não lembro nem o que eu comi hoje, significa que eu não tenho nem memória recente. Como é que eu vou ter uma memória remota? Entendeu a diferença? Então, memória recente, últimos dias, últimas horas. E eu faço alguma pergunta para esse paciente relacionado a esse período para ver se ela consegue me relatar alguma coisa. E memória remota seria uma coisa da infância. É interessante que às vezes um paciente psiquiátrico, ele não se recorda de nenhuma memória recente, mas ele consegue contar uma história da infância. É interessante a memória remota,
que em caso de demência também, né? Os idosos, às vezes, eles não lembram o que eles fizeram ontem ou na semana passada, mas se for para contar uma história de quando eles eram pequenos e abria a porteira para o pai passar, ixi, eles contam muitas vezes, repete a mesma história, inclusive, várias vezes, né? Até engraçado de conviver. Bom, e como que eu vou avaliar a inteligência? Eu posso tentar utilizar uma comparação com a média esperada para a faixa etária daquele indivíduo. Eu não vou fazer uma pergunta muito, tanto com a faixa etária, quanto também com a classe social que a pessoa está. Porque às vezes a pessoa já é adulta, mas ela é uma pessoa analfabeta. Como que eu vou fazer um teste com essa pessoa de inteligência, exigindo o que dela? Não é verdade? Então, eu posso avaliar o raciocínio lógico, eu posso perceber a capacidade que o indivíduo tem de fazer uma conta. Às vezes a pessoa mesmo relata que ela tem dificuldade em estudar, que já saiu da escola. Capacidade de abstração. Eu posso contar um provérbio ou um ditado popular, que é tipo uma metáfora, e perceber se o paciente entendeu, se ele conseguiu relacionar a realidade com aquela metáfora. Ou até mesmo uma piadinha, gente. Uma piadinha simples, não que eu vou fazer graça e palhaçada o tempo inteiro, mas eu posso contar uma historinha e perceber se a pessoa sorri da história ou não, se ela acha engraçado ou não. Tem pessoas que têm uma capacidade de abstração reduzida e têm dificuldades de entender algumas histórias, algumas anedotas. Então, a gente pode avaliar a compreensão a capacidade de abstração através dessas compreensões básicas de coisas do dia a dia. Capacidade de generalização. Eu posso perguntar alguma coisa sobre um grupo de coisas, um grupo de animais. Juízo crítico. A pessoa tem condição de entender o que é mundo interno e mundo externo, realidade de fantasia. Então, eu percebo a aptidão que a pessoa tem para a realidade, se ela está adequada ou não. A gente chegou agora no pensamento. O pensamento já tem muita coisa para a gente avaliar. Pessoal, isso tudo é bem rapidinho, é bem simples. Isso aqui a gente não vai sentar horas com uma pessoa para fazer essa avaliação, não. Às vezes ali em pé, sentada numa recepção, ou sentada num guichezinho com uma prancheta. Vocês estão percebendo que todo esse material aqui tem um quadradinho branco aqui do lado para você ir fazendo as suas anotações a respeito do que essa pessoa apresenta. Se eu estiver indo muito rápido, vocês ficarem com alguma dúvida, me freia aí e faz pergunta, tá bom? A respeito do pensamento, como que é a capacidade que a pessoa tem de cognição, de funções integrativas? Ela conhece as coisas, ela entende estímulos, ela consegue analisar, julgar. Como que eu vou avaliar o pensamento da pessoa? Eu não tenho acesso ao que ela está pensando. É pela linguagem. É pela linguagem da pessoa que eu vou ter acesso ao pensamento dela. Ou seja, qual que é a forma que essa pessoa se comunica? Tem nexo nas ideias entre si? O contrário disso, relação e nexo das ideias entre si, é muito comum a gente escutar a expressão, a pessoa não falava coisa com coisa. É uma expressão brasileira. Todo mundo entende o que é isso que eu estou falando? Não dizer coisa com coisa? É não ter nexo nas ideias, é não falar uma frase com sentido. Ela começa uma frase falando de uma fruta e termina falando de um animal. É com uma coisa assim bem fora de lógica. Como que eu posso avaliar esse nexo da linguagem das pessoas? Eu posso perceber a coerência, se ela consegue construir uma frase com começo, meio e fim. A frase tem sujeito, ação, predicado, verbo, e tem um objeto direto, um objeto indireto. Português aqui, gente. Logicidade. Eu percebo se tem lógica, se tem fundamento na realidade.
no que ela está me dizendo. Circunstancialidade. Ela se expressa usando muitos detalhes irrelevantes. Já pensou se quando a gente está conversando com uma pessoa que ela está fora de si, quando ela está num momento mental que não é lúcido, essa pessoa ela pode repetir muito o mesmo detalhe. Às vezes ela fica assim, tá coçando, meu braço tá coçando. Aí a gente pergunta, pois é, mas como é que é o nome do senhor? Meu nome é José, mas é uma coceira, menina, é uma coceira, parece uns bichinhos subindo, a gente sente subindo e descer, e ele só se concentra naquilo e ele fica me dando detalhes sobre aquilo o tempo todo. Tangencialidade é quando a pessoa ela não consegue terminar uma frase, ela nunca consegue ser clara, ela sempre fica com a fala confusa. Então, isso tudo é a forma da linguagem: coerência, logicidade, circunstancialidade, tangencialidade. Pessoal, vocês não precisam se preocupar em saber isso aqui de cor, em saber os conceitos, decorar cada um desses itens. Primeiro, que a disciplina de ser psicólogo não tem prova. Segundo, que a gente vai utilizar isso aqui muito na prática. Nós vamos fazer uma atividade, no final da aula eu vou falar um pouco melhor sobre essa atividade, na prática mesmo, como utilizar um roteiro de exame psiquiátrico. Então, é na prática que vocês talvez vão ter a dúvida. Nossa, a professora explicou esse item aqui, mas eu pensei na hora que eu tinha entendido, mas na hora de aplicar, eu não sei como fazer. O que é que eu faço para poder fazer esse item aqui? Então, talvez vai ser mais interessante quando vocês tiverem uma condição de prática para surgirem as dúvidas, tá bom? Então, não preocupa se é muito detalhe, se são muitos termos, não se preocupem com isso, tá bom? Isso não vai ser cobrado de vocês. Eu quero que vocês entendam como que faz. Isso que é o importante, tá bom? Faltam 2 minutos. Dá tempo de eu falar alguma coisa mais além do pensamento. Fluxo. Qual que é a velocidade das ideias do pensamento? A gente percebe quando o indivíduo tem um pensamento acelerado, porque a linguagem dele não consegue alcançar o pensamento. Então, ele fica com uma fala disforme, porque ele tenta falar e não consegue, as palavras são atropeladas, a linguagem, ou seja, a gente percebe que o pensamento dele está acelerado. Quando o pensamento do indivíduo está lento demais, a gente também consegue perceber, porque ele começa a falar e as palavras parecem que somem e ele se perde. Então, a gente percebe que o fluxo do pensamento está lento. Ou bloqueado, quando a pessoa começa a falar e cala. Ela simplesmente não termina o que ela começou a falar. O pensamento dela foi bloqueado. E a gente pergunta, o que é que você estava falando? E a pessoa, não está falando nada não. Bloqueou completamente o que ela queria falar. Amanda, você levantou a mão ou foi impressão minha? Bom, a respeito do conteúdo. Nesse item conteúdo, a gente vai investigar os conceitos que o paciente vai emitir a respeito da relação dele com a realidade. Estou nos últimos segundos. Quando me cortar aqui, a gente volta de novo no mesmo link, tá bom? Se ele tem muitas preocupações, se ele tem uma obsessão, talvez um delírio persecutório, talvez uma falsa crença, ele pensa diferente de toda a família, diferente de todo o contexto cultural onde ele é inserido, talvez uma ideação ou homicida ou suicida, uma fala muito forte no sentido de vou matar, quero matar, ou vou me matar, vou morrer, quero morrer. Então, esse conteúdo também me traz